Pessoal, vou seguir, beleza? Enquanto a galera tá entrando aí. Todo mundo conseguindo ver aí? Sim. Beleza. Vamos lá. Então, a gente estava falando de nematemento e a gente terminou de falar de ascas lubricoides, correto? Vamos pegar aqui um segundo. Um outro verme. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ancilóstoma. Ancilóstoma duodenale. Lembrando, tá? Nome científico, sempre em destaque, primeiro nome maiúsculo, resto minúsculo, tá? E o outro verme, Necator americanus. Por que eu vou colocar os dois juntos aqui, pessoal? Vou colocar os dois juntos aqui porque o ciclo é o mesmo e como o ciclo é o mesmo, a doença é a mesma, beleza? Então, esses dois vermes aqui, eles são agentes etiológicos, lembrando que agente etiológico é quem causa a doença, ok? Agentes etiológicos do amarelão. A doença é popularmente conhecida como amarelão. E dependendo de quem ela causa, por quem ela é causada, a gente pode falar também em ancilostomose, se ela foi causada pelo ancilóstoma. Ancilostomose ou ancilostomíase, ou necatoríase, se foi causado pelo necator. Mas, assim, de forma prática, a doença é a mesma, beleza? Esses dois vermes, galera, assim como os vermes que causam as caridias, né, a lombriga, eles também apresentam um ciclo monoxeno e cardiopulmonar, tá bom? Então, tem ciclo monoxeno. Aqui. Lembrando, o que é ciclo monoxeno mesmo? Que só tem os hospedeiros. Isso, ciclo monoxeno e cardiopulmonar. O que é um ciclo cardiopulmonar mesmo? Ou cardiorrespiratório? Que passa pelo coração e pelo sistema respiratório, antes de se fixar, né? Isso aí, show de bola. Tem que dar aquela voltinha pelo sistema circulatório e respiratório antes de se tornar um verme adulto no intestino. Perfeito. Qual é a diferença desse ciclo para o ciclo de vida da lombriga? A única diferença, pessoal, é que, se vocês se lembrarem, a gente contrai lombriga pela ingestão dos ovos, né? E no caso do ancilóstomo ou do necator, a larva penetra ativamente pela nossa pele, ok? Então ele funciona assim, ó. Vou imaginar aqui um humano. Esse humano ele vai ter os vermes adultos no intestino. No intestino, beleza?
E aí, juntamente com as fezes desse camarada, os ovos são eliminados, né? Só que aí vem a diferença, né? Lá no caso das lombrigas, os ovos é que contaminavam o meio, né? E eventualmente contaminavam as pessoas. Só que aqui, esses ovos, eles eclodem no solo mesmo, desde que haja um mínimo de umidade, tá? Então, vai rolar a eclosão no solo. Então, a eclosão dos ovos no solo, desde que haja um mínimo de umidade, ok? E aí eu vou liberar um estágio larval. Essa larva, então, galera, ela tá ali no solo ali e tal, então se você entrar em contato direto com ela, ela penetra através da pele. Vamos botar um outro humano aqui. Então, através da pele, a larva penetra ativamente no corpo do hospedeiro. E aqui na pele, ela alcança a derme, que é a porção vascularizada da pele, alcança a corrente sanguínea, e aí dá aquela volta que a gente já sabe, né? Então, alcança a corrente sanguínea, aí vai pela corrente sanguínea e faz o mesmo caminho, beleza? Alcança as vias aéreas. Aliás, tem que chegar no pulmão, né? Também via aérea, mas vamos fazer aqui. Sangue, pulmões. Dos pulmões vai para a via aérea. Nossa, meu noite tá ruim. Então, ó, vias aéreas. Das vias aéreas, então, ele volta. Das vias aéreas, então, ele volta para o tubo digestivo, né? Então, lá da faringe ele passa para o esôfago. Do esôfago ele vai até o intestino, onde se torna adulto. Ok? Então, de novo, a gente está vendo aí aquele ciclo cardiopulmonar que o verme precisa passar antes de chegar na vida adulta. Só que aqui tem um detalhe. Quais são os detalhes? Esses vermes, eles são relativamente pequenos e eles apresentam na sua estrutura bucal um sistema de lâminas, tá? Quer ver? Deixa eu botar aqui. Ancilóstoma. Deixa eu ver se eu acho a fotinha dos dois aqui para comparar. Aqui, ó. Esses vermes, eles possuem um sistema de lâmina na estrutura bucal e eles usam esses vermes para aderir à mucosa bucal e vai dilacerando, vai machucando a mucosa intestinal. Para quê? Para que haja pequenos pontos de hemorragia, porque ele vai se alimentar de hemácias, beleza? Então, ele dá uma ulcerada, ele dá uma machucada na parede intestinal para se alimentar de hemácias. Então, nesse sentido, os sintomas relacionados aqui, eles estão relacionados a esse hábito que o animal tem. Então, um sintoma típico é dor, né? Imagina um monte de vermezinho dilacerando sua mucosa intestinal. Então, cólica intestinal está relacionada
além da cólica intestinal, pode ocorrer a presença de melena. Melena, galera, é a presença de sangue com fezes, ou fezes sanguinolentas, beleza? É a presença de sangue nas fezes. Você pode ter um quadro de icterícia, por isso que é um amarelamento da pele, né? Por isso que a doença é chamada de amarelão. Você pode ter geofagia, que é literalmente uma vontade de comer terra, e como você está perdendo hemácia, né? Essa perda de hemácia te leva a uma perda de íons de ferro, que está lá junto com a hemoglobina, e toda vez que você tem um déficit iônico, a geofagia ela aparece como um sintoma, que é tipo aquilo que a gente vê em grávida, né? Quando a grávida não faz suplementação mineral, aí ela tem vontade de comer telha, vontade de comer lajota, e isso tem a ver com esse fenômeno da geofagia. Ok? Perguntinhas? Professor, você pode repetir a parte das lâminas, né? Das lâminas aí, por favor? Então, esses animais, eles apresentam, deixa eu pegar aqui, eles apresentam na cavidade bucal um sistema de lâminas, tá aqui, ó, aqui e aqui, que ele usa para aderir e ulcerar a mucosa intestinal. Eles precisam fazer isso para conseguir obter as hemácias das quais eles se alimentam. Ok? Beleza. Mais alguma coisa? Não? Então, contaminação, contato direto com a larva. Contaminação, contato direto com a larva no solo. E aí, se eu sei como eu pego, eu sei como eu evito, certo? Está direto com a larva no solo. E aí, enquanto medida profilática, o que vocês poderiam sugerir para mim? Andar calçado? Andar calçado é um clássico, né? Isso aí. Então, profilaxia. Só andar calçado? Vai, galera, fala comigo aí. Não sentar no chão, né? Assim, não deitar no chão. Não, vamos pensar. A larva foi para lá graças ao quê? A que condição? Alguém que mandou essa larva... Contaminados, né? Hã? Outros humanos contaminados. Então, a gente pode botar como medida profilática tratar doentes. Além disso, esse doente, ele só contaminou só porque faltou o que para ele? Saneamento básico. Saneamento. Isso aí. Rede de esgoto, né? Saneamento básico. Lembrando, galera, que sempre que a gente coloca saneamento básico, a gente está falando de tratamento de água e de esgoto. Beleza? Usar luvas também, professor? Mas é questão, tipo assim, você usar a luva no dia a dia não rola, né? Ah, tá. Na verdade, você pode sim colocar hábitos de higiene, de repente, mas como ela penetra ativamente pela pele, uma vez encostada, ela consegue entrar. Ok? Ok. Vamos fazer uma observação aqui, uma observaçãozinha sobre um verme parecido.
não é o mesmo, mas é parecido, que também é um nematelminto, que é o Ancylostoma brasiliense. Ancylostoma brasiliensis. Ok? Esse Ancylostoma brasiliensis, pessoal, ele é do mesmo gênero, né, do Ancylostoma duodenale, mas ele é um parasita de cães e gatos. Ele é um parasita intestinal, né? Ele tem o mesmo ciclo de vida do duodenale, só que em cães e gatos, tá? Então, parasita intestinal de cães e gatos. E aí, galera, nós acabamos sendo hospedeiros eventuais. Só que aí é importante lembrar o seguinte, segundo ano, olha só, quando você tem uma relação de parasitismo, essa relação é muito específica. Ela é muito específica por quê? Porque ao mesmo tempo que o parasita ele seleciona hospedeiros mais tolerantes, o hospedeiro acaba selecionando parasitas menos agressivos, né? Então rola, na relação de parasitismo, acaba rolando um evento evolutivo chamado de coevolução. E como rola esse processo de coevolução, a relação fica muito específica. E isso explica por que o verme, o parasita da espécie A, normalmente não consegue infectar uma espécie B, tá? Então, esse é um caso clássico disso. O Ancylostoma, ele consegue infectar cães e gatos, mas não consegue infectar humanos, mas eles tentam. Isso não os impede de tentar, tá? Então, nesse caso aqui, nós somos hospedeiros eventuais, beleza? Hospedeiros por engano aí, tá? Que as larvas tentam contaminar, achando ser o seu hospedeiro clássico, né? Que seria o cachorro ou o gato, tá? Então, nós somos aqui hospedeiros eventuais. E aí, se eu lembrar do ciclo de vida, o vermezinho, ele atravessa a epiderme, chega na derme, alcança o vaso sanguíneo e segue o ciclo. Só que como ele não é um parasita humano, ele consegue atravessar a epiderme, mas não consegue chegar na derme. Como ele não consegue chegar na derme, não sei se vocês se lembram como é que é a estrutura da pele humana, você tem assim, né? A epiderme, que é várias camadinhas, né, de células, que formam a nossa epiderme, é estratificada. Aí, logo abaixo da epiderme, a gente vai encontrar uma estrutura não celular chamada de lâmina própria ou lâmina basal, que separa a epiderme da derme. Então, por exemplo, assim, ó, aqui, vou botar aqui, ó, aqui a gente vai encontrar essa camadinha, que a gente chama de lâmina própria, vou colocar o nome aqui, ou lâmina basal. Lâmina própria, lâmina basal. Essa lâmina própria, ela separa a epiderme, a nossa epiderme da nossa derme. E os vasos sanguíneos só estão na derme. Tá? Vou fazer de outra cor aqui para mostrar que é um tecido diferente, tá certo? Então aqui a gente tem as células da nossa derme, bem espalhadas, enquanto que a da epiderme são juntinhas e tal, muita fibra proteica amarrando tudo aqui, colágeno, etc e tal. E é aqui que a gente encontra os vasos sanguíneos. Então, para o verme seguir no seu... Vou fazer aqui cortadinho, mas você já sabe o que é, né?
Então, para o verme conseguir o seu intento aí, o que ele precisa fazer? Ele atravessa a derme. Tá dando delay ou na hora que eu pinto, na hora que eu escrevo aqui já aparece? Dá pra. Eu tô vendo um negócio marrom ali. Isso. Eu tô fazendo ele aqui, eu tô falando e tô fazendo. Tá aparecendo ou tá demorando para aparecer? Tá aparecendo. Beleza, então, vamos assumir que esse negócio marrom aqui, ele é a larva do Ancylosoma brasiliense. Aí ele consegue atravessar a epiderme, mas quando ele chega aqui na lâmina basal, ele não consegue atravessar. E ele fica tentando atravessar. E à medida que ele vai tentando atravessar, por onde ele passa, ele vai gerando uma resposta imunológica. Então, aquela região por onde ele passa ali vai tendo uma inflamaçãozinha e começa a coçar, dar uma incomodada, etc. E ele fica tentando ali até morrer. Ele não vai conseguir atravessar, então ele acaba morrendo ali, mas causa um desconforto. Lembramos de alguma coisa ou não? Sim. De quê? Bicho geográfico. Bicho geográfico. Isso aí. É isso que nós chamamos de bicho geográfico. É o Ancylosoma brasiliense, tá? E essa larva, ela é chamada de larva migrans, porque ela tenta passar, mas não consegue. Beleza? Então, o Ancylosoma brasiliense causa o quadro conhecido como bicho geográfico. Esse nome bicho geográfico tem a ver com as linhas que ele acaba marcando na pele, né? Ao tentar atravessar a membrana basal. A membrana própria, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo uma foto aqui. Ó. Aí as linhazinhas clássicas do bichinho, quando fica tentando atravessar, ele vai criando esses caminhos aí por onde eles estão, ok? Uma vez que a larva morreu, acaba a história, tá? É claro que tem como, né? Geralmente as pessoas fazem uma compressa com água gelada, né? Com gelo assim, acaba matando a larva. Ou remédio mesmo. Tranquilo? Perguntinhas? Nada? Professor, assim, essa é aquela que pega pela areia da praia, né? Um negócio assim. Areia da praia, do parquinho. Principalmente parquinho público, areia de pracinha. Que aí o gato, né? O gato de rua, o cachorro de rua, vai e faz cocô ali e acaba contaminando a areia. Por isso que, por exemplo, assim, quem mora em condomínio, de tempos em tempos, o parquinho que se tiver areia, ele é interditado para se fazer um tratamento daquela areia, né? Uma esterilização daquela areia para evitar o risco de contaminação, principalmente por bicho geográfico. Beleza? Beleza? Beleza. Mais perguntinhas? Não? Beleza. Outro vermezinho, esse famoso, é o Enteróbios. O Enteróbios antigamente era chamado de Oxiurus, ele é mais conhecido por esse nome. Enteróbios vermiculares. Enteróbios vermiculares, no passado conhecido como Oxiurus vermiculares, beleza? Depois se verificou que houve um erro aí de classificação e ele foi colocado no gênero correto, tá? Então esse vermezinho aqui é o agente etiológico da enterobiose. Posso chamar de oxiuríase ou oxiurose também. O nome ainda é aceito, tá? Então, agente etiológico da enterobiose
ou oxurose ou oxuríase. Esse aqui é famoso, não é, galera, ou não? É o do ânus, né, Enes? Isso, esse mesmo. Também é um vermezinho de ciclomonoxeno, então ele completa o seu ciclo em uma pessoa só, em uma espécie só. E a contaminação aqui são pelos ovos mesmo, tá? Aqui, galera, o ciclo é bem simples, então, assim, não tem nem muito o que discutir, assim, né? É você ter uma pessoa contaminada, esse verme, ele está no intestino, os vermes são pequenos, as fêmeas, que são maiores, tem aí de 3 a 5 milímetros só, macho vai de 1 a 2 milímetros. Só que tem uma coisa aqui interessante, que é o seguinte, as fêmeas, quando elas estão cheias de ovos, elas migram para a região perianal, para facilitar a eliminação de seus ovos, tá? E é isso que causa a coceira característica, né, no caso da enterobiose. Então, os ovos estão nas fezes. Esses ovos acabam contaminando o ambiente. E, ao contaminar o ambiente, contaminam uma outra pessoa. Ou a mesma pessoa. Beleza? Então, bem simplesinho o ciclo. Aqui, galera, a gente tem que entender o seguinte, assim, que a oxuríase, ela é uma doença muito comum em criança, tá? Ela é uma doença muito comum em criança por conta dos hábitos de higiene das crianças, que são mais limitados, né, vamos dizer assim. No caso de um adulto, vamos imaginar que um adulto com uma mínima noção de higiene, ele pode contrair, e ao contrair, se ele não fizer nada, daqui a 2 meses, 3 meses, sara sozinho, porque para se manter, ele precisa ficar se reinfestando, né? Se ele tiver hábitos de higiene, ele não vai se reinfestar, tá? Então, nesse caso aqui, a contaminação, ela vai se dar pela ingestão de ovos. Então, ingestão dos ovos do verme, né? Esses ovos, eles podem estar na água, alimentos ingeridos crus, mas também pode estar em fômites. O que nós chamamos de fômites, segundo ano? Qualquer objeto contaminado que sirva como um meio de transmissão. Por exemplo, copos, talheres, pratos, maçanetas, beleza? Que serve como via de contaminação aí. Como eu disse para vocês, os vermes também migram para a região perianal, principalmente à noite. Por isso que a coceira se intensifica, a coceira na região perianal se intensifica à noite. Então, pode acontecer dos vermes ficarem presos nos lençóis, nas roupas de banho, nas roupas íntimas, e aí contaminando as outras pessoas da casa também, tá? Então, ó, roupas íntimas, de cama e banho. Uma medida profilática é quando você tem alguém contaminado na casa, ferver e lavar as roupas separadamente do resto das roupas da família, tá? Os sintomas clássicos. Os sintomas clássicos é a irritação perianal, irritação cutânea perianal, pessoal, cutânea é o que mesmo?
Da pele. Da pele, né? Isso aí. Pra não rolar nenhum mal entendido aqui. Então, irritação cutânea perianal, prurido anal. O que é um prurido anal? Galera, a maior parte das fezes é bactéria da nossa flora intestinal, tá? O adulto, ele tem essa noção. A criança, pessoal, se tiver coçando, ele vai lá, mete a mão, coça e pronto. E quando ele coça, ele acaba ulcerando a mucosa ali em torno do ânus, que é muito sensível, muito fininha. E como ali é um ambiente com muita bactéria, acaba rolando uma infecção, formação de pus, etc. A gente chama de prurido, tá? Essa região inflamada com pus, beleza? E medida profilática são as de sempre. Tratar doentes, hábitos de higiene, saneamento. Aí, como eu falei, né? Ferver e lavar as roupas separadamente das pessoas contaminadas dentro de casa, né? Ó, ferver e lavar separadamente as roupas do portador. Tranquilinho, galera? Professor, Pode falar. eles também têm aquele mecanismo de lâminas? Não. Porque, na verdade, eles não se alimentam de hemácias, beleza? Eles se alimentam do que tem na comida que você ingeriu. Aquele que tem o sistema de lâmina é porque ele precisa fazer um machucado para poder se alimentar, né? Nesse caso aqui, não. Beleza? Ok. E só isso em relação a interóbios. E aí um outro vermezinho, o último. Vulquereria Bancroft. Vulquereria Bancroft, ele era chamado de Filaria Bancroft. Aí também, mesmo esquema do oxiuro, estava no lugar errado, e aí foi posteriormente trocado. Esse aqui, aliás, galera, esse aqui a gente vai esticar um pouquinho a conversa, e eu acho que não vai dar tempo de falar hoje. Ó, esse aqui é o agente etiológico da filariose. Todo mundo sabe o que é a filariose? Não. 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 Elefantíase? Sim. Sim. É a mesma coisa. É o nome certo, na verdade, né? Filariose ou elefantíase. Aí, nesse caso aqui, a história é um pouquinho mais complexa, tá? Esse verme ele tem um ciclo, que é um ciclo heteroxeno, então você tem, na verdade, dois hospedeiros envolvidos. Um é agente, né? E o outro é um mosquito. Você tem aqui um mosquito do gênero Culex.
e humanos, como os 2 hospedeiros aqui. Galera, essa historinha aqui, eu vou demorar mais, esse tempo que eu tenho não vai ser suficiente, não. Então, eu vou parar aqui e vou deixar para a gente falar na próxima aula com mais calma, combinado? Tá bom. Belezinha? Deu tempo de anotar? Vocês usam o caderno direto ou vocês anotam o que está aqui? Não, anota junto. Os dois. Eu anoto junto. Eu anoto junto, normalmente. Eu também. Entendi. Top. Beleza, então, galera. Um excelente fim de semana para vocês, tá bom? Até mais. Valeu, galera. Bom descanso aí. Tchau, professor. Valeu. Tchau, Enis. Tchau, gente. Eu podia tirar da tela lá? Podia, né? Beleza. Tchau.